Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. E aqui é importante fazer uma distinção entre elemento e circunstância. Por não fazer essa distinção, é que tem muita confusão, às vezes entre os próprios reformados. Um elemento de culto é o nome que se dá àquelas atividades espirituais que Deus prescreveu como parte do culto a Ele. Por exemplo, a oração. A oração é um elemento de culto. O culto público ele tem que ter oração. Ela pode ser feita por um indivíduo, pode ser pelo que está dirigindo, pode ser feito pela congregação toda, pode ser silenciosa, mas oração é elemento de culto. O louvor também foi ordenado por Deus como parte do culto a Ele. A gente vê isso claramente, não só no Antigo, como também no Novo Testamento. A leitura da palavra e ensino da palavra ao povo de Deus durante o culto também é muito claro. Os levitas faziam isso no culto. A gente vê o povo se reunindo, no livro de Atos, capítulo 2, diz que eles se reuniam para perseverar na doutrina dos apóstolos, partir o pão. E outros exemplos do Novo Testamento que mostram que a exposição da palavra, a pregação da palavra, fazia parte do culto a Deus. Então, em geral, os protestantes identificam esses elementos como parte do culto. Os louvores, pregação da palavra, a oração, a celebração dos sacramentos ou ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor. Há alguma divergência sobre a questão das ofertas, se faz parte do culto, se não faz. Eu, pessoalmente, creio que faz parte da nossa adoração a Deus, mas outros interpretam que não, preferem colocar as ofertas como sendo a parte, não é elemento de culto. Mas, no geral, são estes os elementos de culto. Eu não posso inventar elemento novo. Agora, cada um desses elementos ele tem circunstâncias que o cercam. Por exemplo, a pregação da palavra de Deus, ela é um elemento. A Bíblia diz claramente, mas não diz, por exemplo, que o pregador tem que ter paletó, não diz que o pregador tem que usar um púlpito, não diz que o pregador tem que estar em pé, não diz que o sermão tem que ser de 3 pontos, não diz que o pregador tem que pregar de uma tradução X. Então, esses detalhes que cercam o elemento, nós chamamos de circunstâncias. Eles não são essenciais, eles podem variar, e vai depender da sabedoria da igreja adotá-los de uma maneira ou de outra. Então, o problema é quando as pessoas pegam as circunstâncias e querem transformar no elemento. E diz que o culto só é culto se a pregação for feita em cima da tradução Almeida Revista e Atualizada. Se não, não pode. Então, isso aí já é um exagero, porque você pegou uma circunstância e transformou num elemento. Horário do culto, por exemplo. Não tem na Bíblia dizendo que o culto tem que ser às 9 horas da manhã. Isso é uma questão que a Bíblia está dizendo que o povo de Deus tem que se reunir para cultuá-lo, mas não diz que horas. Então, é uma decisão da própria igreja. A própria igreja pode dizer 9 horas da manhã, 8h30, 10. A Bíblia também não diz quantos cultos você tem que ter por dia. Sabia disso? Então, você pode ter um culto no domingo, você pode ter 2, você pode ter 10. Agora, é claro, a igreja precisa ter sabedoria na hora de tomar uma decisão como essa. Se o pastor marcar que o culto na igreja é todo domingo às 5 horas da manhã, é falta de sabedoria, não é? Porque só vai ter ele e a esposa breve, né, no culto, né? Porque os membros da igreja talvez vá na primeira vez, na segunda, mas aí, né, o pessoal vai começar a vazar para outras igrejas onde o pastor é mais sábio, né? Porque não funciona assim. Então, a questão do louvor, por exemplo, instrumento musical. A Bíblia não fala, não determina que instrumento musical é elemento de culto. Então você pode ter a igreja cantando a capela, sem instrumento nenhum. É culto a Deus do mesmo jeito. Não é obrigado a ter instrumento, não é obrigado a ter coral, não é obrigado a ter grupo de louvor. A própria congregação pode cantar. Por que a gente tem essas coisas? Porque são circunstâncias que ajudam, que tornam o elemento mais eficaz.
tão gostoso você cantar com uma boa música, não é? Que acompanha, com um grupo que está liderando, encorajando, incentivando, mas essas coisas não são essenciais. O essencial é o louvor. Então, no culto cristão, há espaço para determinadas contextualizações de circunstâncias, mas nós não podemos inventar elemento, colocar coisa nova que Deus não mandou no culto. Então, é isso que a gente sempre procura fazer, reger o culto cuidadosamente por aquilo que a palavra de Deus diz. Olá, meus irmãos, muito obrigado por terem chegado até aqui. Nós agradecemos a sua audiência, por ter assistido esse vídeo até o final e desde já aí lembrar você que o link da pregação completa do estudo bíblico acerca do culto pelo reverendo Nicodemos está aqui embaixo, na primeira linha da descrição. Você pode clicar no link e ir para o vídeo original que está lá no canal da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, onde você pode assistir o conteúdo por completo aqui. Esse que é um estudo primoroso, toda a igreja brasileira deveria se inteirar a respeito do que é o culto. Há muita confusão a respeito do que é obrigatório, os elementos obrigatórios de um culto e elementos que muitas vezes não fazem parte do culto e são inseridos aí. Por isso que nós vemos, infelizmente, muitas bobagens, muita bagunça dentro de algumas denominações evangélicas no Brasil, desvirtuando muitas vezes ao culto a Deus. Então é importante adquirirmos conhecimento a respeito disso. E o reverendo ele dá nesse estudo um panorama, a respeito do que são os elementos, ou seja, aquilo que é obrigatório dentro do culto e o que é circunstância de culto, que são situações em que a Bíblia dá uma margem para que a igreja formule, organize da melhor maneira usando o bom senso. Os elementos que são obrigatórios em um culto são os que foram citados, a leitura da palavra de Deus precisa ser obrigatório no culto, a oração, o louvor, os sacramentos, o batismo e a ceia, e o ofertório, esse último um pouco mais polêmico. Algumas denominações entendem que o ofertório não faz parte, e às vezes o ofertório ele é ministrado depois do culto ou em um outro momento, mas aqui eu estou colocando como um dos 5 elementos obrigatórios, eu entendo e compreendo dessa maneira. E as circunstâncias do culto é a maneira com que você vai organizar isso, se o louvor vai ter instrumento, se não vai ter, se vai ser um coral, se o pastor vai usar uma determinada tradução da Bíblia ou não para ser lida, qual a vestimenta do pastor, o horário do culto. Essas coisas, elas existem uma margem aí para que a igreja possa organizar de acordo com o bom senso. Então são ensinamentos muito importantes e eu quero aqui desde já agradecer você por ter chegado até aqui. Espero que esse vídeo abençoe a sua vida e você também possa abençoar a vida de mais uma pessoa compartilhando esse conhecimento tão importante aí para os seus amigos, os seus irmãos, no grupo da igreja que você faz parte, do grupo da sua família. Compartilhe, inscreva-se nesse canal, deixe um like para que esse trabalho, esse ministério possa também crescer e alcançar cada vez mais pessoas. Eu vejo vocês no próximo vídeo e que Jesus abençoe a sua vida.